Que Deus possa também ministrar no teu coração, na tua vida. Meu nome é Hugo, eu sou um dos pastores aqui da casa e tenho a alegria de estar com você nessa manhã. Maravilha, hein? Bateu um vento maravilhoso aqui agora. Irmãos, nós estamos terminando, caminhando para o fim de um ano fantástico, amém? Quantos podem dizer isso, de um ano fantástico na minha vida? Você pode dizer isso mesmo do fundo do seu coração, diga: esse ano foi um ano fantástico, amém? Eu creio, irmãos, que o fantástico não acontece no domingo à noite lá na televisão, o fantástico acontece dentro de nós, amém? É aquilo que Deus tem feito dia após dia na nossa vida. Eu tenho a alegria, eu estou caminhando para completar 2 anos aqui no sonho, mas quantas coisas Deus fez na minha vida, na minha casa, no meu casamento, na vida dos meus filhos. E olhando, quando chega essa época do ano, a gente começa a fazer retrospectivas, A gente que é impulsionado até pela televisão, acaba nos ensinando a fazer isso, Mas olhando assim, de uma forma, como Deus tem falado, como Deus tem ministrado na nossa vida. Nas últimas semanas, nesse culto da manhã, nós temos sido assim, profundamente impactados sobre bênção geracional. E isso muda toda a nossa estrutura de pensamento. Isso nos faz olhar não apenas para o hoje, mas para o contexto que Deus está nos conduzindo. Amém? Deus, Ele quer nos fazer pensar não apenas no agora, em algo desconexo, algo desconectado de uma realidade, de uma eternidade. Deus está nos conduzindo passo a passo, para que nós possamos viver o propósito eterno dEle para as nossas vidas. Amém? Eu vou pedir para você nessa hora, se você puder, fique de pé mais um minutinho. Vamos orar ao Senhor e vamos pedir que Ele continue falando ao nosso coração, que Ele possa nos dar graça nesta hora. Pai, em nome do Senhor Jesus, abrimos o nosso coração ao Senhor de uma forma especial, Senhor, nesta hora, para que o Senhor possa falar conosco nesta manhã, Senhor, aquilo que o Senhor quer falar, aquilo que nós precisamos ouvir, Pai, aquilo que vai produzir em nós mudança, transformação, que vai nos ensinar a nos movimentar, Senhor, sobre a Tua palavra, sobre aquilo que o Senhor tem construído, Senhor, nas nossas vidas como casa, como sonho de Deus, como igreja, Senhor, nesta nação, Pai. Senhor, nós Te louvamos, nós Te bendizemos, Pai, porque nós sabemos que nada é nosso, tudo é do Senhor, Pai. Por isso nosso coração está aberto. Estamos, Senhor, assim prontos para ouvir, para receber, para usufruir, Pai, de tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar. Ao mesmo tempo que muitas vezes nós paramos para fazer retrospectivas, Deus, Ele está sempre nos empurrando para frente. Amém? Eu estava ali vendo a nossa agenda e falando do culto, da virada. E para nós esse ano, de uma forma muito especial, não é apenas a virada de um ano, é a virada de uma década. Amém? 10 anos. Eu até estava falando com alguns irmãos, falei, daqui a 10 anos eu vou estar com 61 anos. E com certeza é nessa década que os meus filhos vão se casar. Com certeza é nessa década que eu vou ser avô. Quantas coisas Deus vai fazer na nossa vida nos próximos 10 anos. Para pensar, a idade que você está hoje, daqui a 10 anos. Alguns deram uma entortadinha, José? Daqui a 10 anos. Deus está nos conduzindo para esses 10 anos. Amém? Não são 10 anos perdidos, não serão 10 anos perdidos na nossa vida. Quantas pessoas olham para trás e falam assim, puxa, perdi tantos anos na minha vida. Não é verdade? E nós estamos tendo a oportunidade de nós entregarmos ao Senhor os próximos 10 anos da nossa vida para que Ele nos conduza dentro do seu propósito.
Quantos dos nossos irmãos aqui no sonho vão se casar nesses 10 anos? Quantas novas famílias vão ser constituídas nos próximos 10 anos? Que coisa tremenda, né? Que coisa maravilhosa que Deus está nos conduzindo e nós estamos fazendo parte dessa história. Nós estamos sendo levados pelo Senhor a entender tudo isso. Mas Deus vai nos levar a viver um passo de cada dia, um passo de cada vez. Mas é para este lugar que Deus está nos levando. É nessa direção que o Senhor está nos conduzindo neste tempo. Eu quero que você abra comigo nessa manhã um texto bem curto, Isaías capítulo 58, versículo 11 e 12. Isaías 58, 11 e 12. Diz assim: e o Senhor te guiará continuamente, e fartará a tua alma em lugares áridos, e fortificará os teus ossos, e serás como um jardim regado, e como um manancial cujas águas nunca faltam. E os que de ti procederem edificarão as antigas ruínas, e levantarás os fundamentos de geração em geração, e chamar-te-ão reparador das roturas, e restaurador de veredas para morar. Eu vou ler o versículo 12 novamente. E os que de ti procederem edificarão as antigas ruínas, e tu levantarás os fundamentos de geração em geração, e chamar-te-ão reparador de roturas, e restaurador das veredas para morar. Diga aleluia. O Senhor está nos falando aqui a cada um de nós. Veja que a palavra começa a dizer no pessoal, e você, mas depois ela nos leva para as gerações. Porque nada para em nós, nada pode parar em nós. Eu já ministrei, acho que o ano passado aqui, eu disse: nós não somos uma represa, nós somos um leito por onde o rio passa. Nada para em nós. Aquilo que Deus está fazendo na nossa vida, Deus Ele não está olhando apenas para mim, Ele está olhando para todos aqueles que a partir de mim Ele pode transformar. Quando nós estamos aprendendo sobre bênçãos geracionais, nós estamos falando de gerações. E olha o que a palavra fala: os que de ti procederem. Quantos ainda vão proceder de nós? De filhos naturais, de netos, de gerações, mas quantos espirituais, muito mais, vão proceder de nós, de vidas tocadas, de vidas transformadas, de lares transformados, de famílias inteiras restauradas. E o Senhor fala: os que de ti procederem vão edificar as antigas ruínas. E Ele fala: e tu levantarás o fundamento de gerações em gerações. O que é que nós estamos estudando nos últimos meses aqui nesta casa? Nós estamos levantando os fundamentos. Nós estamos restaurando fundamentos que foram perdidos, que foram quebrados na sociedade, nas famílias. Nós estamos levantando uma bandeira aqui dia após dia, que para alguns possa até parecer loucura. Como o apóstolo Hélio fala, quando se fala de corte, para alguns é loucura. Quando se fala que é possível alguém dar o seu primeiro beijo, um casal dar o seu primeiro beijo no altar, no dia do casamento, alguns possam dizer: isso é loucura. Mas nós estamos levantando fundamentos para futuras gerações. Deus está nos levantando para nós sermos cura para as gerações. Irmãos, a nossa vida, ela não se resume mais em nós estarmos num culto. A nossa fé, ela não pode mais ser resumida em eu ir a um culto para que eu me sinta bem. E sim eu entender que Deus me inseriu no seu propósito eterno para transformar gerações, para trazer governo na terra. É disso que o Senhor está falando conosco.
É por isso que Deus tem trabalhado na nossa vida. E isso tem que queimar nos nossos corações. Por isso, irmãos, nós não podemos mais permitir de sairmos de um culto, depois de uma palavra que vem para nos desconstruir e nos construir ao mesmo tempo, e nós nos permanecemos assim como que entorpecidos, com a mente entorpecida, como se nada mudou. Sabe, nós saímos do culto e o evangelho que nós ouvimos no domingo não nos der ferramentas e capacidade de nós vivermos isso na segunda, na terça, na quarta, na quinta ou cada dia da nossa vida, de nós sermos cristãos práticos daquilo que nós temos aprendido na palavra de Deus. Esse é o nosso chamado, essa é a nossa vocação como igreja, é nós manifestarmos Cristo todos os dias da nossa vida, em todos os lugares, em todas as circunstâncias. Nós não temos recebido informações desses dias. Diga para o irmão que está ao seu lado, diga assim: a pregação não é um conjunto de informações. O que nós temos recebido, irmãos, não são informações. Nós temos recebido um modelo do céu para a família. Amém? Deus está descortinando diante dos nossos olhos um modelo do céu para a família. Então não são meras informações. Você pode até não entender aqui, mas se o teu espírito está aberto, dentro de você, algo está sendo construído. Amém? O entendimento vem no tempo certo. Por isso nós temos que estar abertos ao Espírito. Nós temos que estar abertos à palavra do Senhor, porque ela entra no nosso espírito e ela começa a construir. Deus está construindo algo a partir do teu espírito. Não é a partir do teu intelecto, não é a partir do teu entendimento. Por isso, meu irmão, se você não entender, agradeça a Deus, porque Deus está te preservando. Porque quando chega o entendimento, irmãos, nós já somos indesculpáveis. Porque quando você entendeu, daí Deus fala: agora então, não falamos mais sobre isso. Certo? Agora você já entendeu. Nós pais somos assim, não somos assim? A gente senta com um filho e a gente explica e a gente pergunta: você entendeu? Se não entendeu, eu vou explicar de novo. Mas a hora que entendeu, fala: agora. Eu tinha um professor de física e ele dizia assim: dúvidas. E a gente falava não, ele falava então dívidas. Se você não tem mais dúvida, então agora você tem dívidas, porque agora eu vou começar a perguntar e você vai ter que responder. Você falou que não tem mais dúvida, né? Mas o Espírito Santo, ele entende a nossa capacidade de assimilar e de nos mover. Cada um tem um tempo para isso. Por isso, aqui entre nós nessa manhã, e para você que nos ouve ou vai assistir essa mensagem em algum momento, com certeza cada um de nós estamos num nível de acesso da graça de Deus. Não é algo linear, não é algo onde todos estão iguais. Mas eu posso garantir para você que se você está com o seu espírito aberto, há muito mais no seu espírito do que o seu entendimento já acessou. Amém? Então na hora certa o teu entendimento, as chaves vão virando. E você vai começar a pensar: de onde está vindo tudo isso? De dentro para fora. Porque já está dentro de você. Então receba no seu espírito. Se você não conseguir entender, receba no espírito. E na hora certa o entendimento chega. Nós estamos recebendo o modelo do céu. Não podemos apenas falar de bênção geracional, mas nós temos que viver esta realidade. E nós como casa estamos totalmente voltados a isso. Em cada atendimento, em cada aconselhamento, em cada reunião de discipulado, em cada integração que nós fazemos, nós não estamos apenas cumprindo um protocolo, nós estamos investindo em gerações. Nós estamos investindo naquela vida, já enxergando aquilo que Deus está fazendo nela e que vai fazer a partir da vida dela. Porque é assim que o Espírito Santo se move. É assim que Deus está trabalhando nas nossas vidas. E é interessante que dentro dessa movimentação do Espírito,
nós pais temos que entender que temos que ser modelos para os nossos filhos. Veja como a palavra fala assim. Primeiro ela fala, olha, eu vou fazer de você um jardim regado, eu vou fazer isso na sua vida, eu vou transformar a sua vida. Depois ele fala, aí a partir de você. E aí com aqueles que de ti procederem. Então nós pais, nós somos responsáveis em ser modelos para os nossos filhos. Quão difícil é falar isso hoje na sociedade que nós vivemos. Talvez nós vivamos, irmãos, o período de maior orfandade da história da humanidade. Porque por muito tempo, irmãos, existiam os órfãos dos pais mortos. Mas nós vivemos o período da sociedade de órfãos de pais vivos. E talvez seja até pior, porque um órfão de pai morto, ele já entendeu uma realidade, ele não tem mais uma expectativa porque o pai já morreu. Mas você ainda ter um pai que não exerce uma paternidade, sempre gera aquela expectativa que uma hora vai acontecer. E quando isso não acontece, a gente vai vendo que uma geração sem referenciais, uma geração sem modelos, uma geração que cresce de uma forma desordenada no seu espírito, na sua alma. E tudo aquilo que nós absorvemos como governo na nossa vida, traz uma cultura. E é por isso que nós temos uma cultura tão contaminada nos nossos dias. E é interessante que Deus nos tira dessa cultura, trabalha a nossa vida e nos envia de volta para essa cultura. Moisés viveu 40 anos no Egito, para aprender tudo sobre o Egito. Depois Deus tirou ele do Egito e levou ele para o deserto, para ele esquecer tudo que era o Egito. Ficou mais 40 anos no deserto. E nesses 40 anos Deus estava tirando de Moisés tudo que o Egito produziu na vida dele. E ao mesmo tempo Deus estava estabelecendo nele uma cultura do céu, para enviá-lo de volta ao Egito. Não mais com a cultura do Egito, mas agora com uma cultura do céu. Amém? E às vezes você fala assim, Deus está demorando. Não, é nós que estamos devagar. Porque Deus, Ele trabalha na medida que eu posso acessar. É na medida que eu começo a crer e eu começo a fluir, e Deus fala, Ele está entendendo. Deus levou 40 anos com Moisés. E com cada um de nós Ele tem um tempo certo. Ele tem um tempo para fazer com que essa obra aconteça nas nossas vidas. Nossos filhos estão recebendo uma gama de investimentos para restaurar o propósito de Deus neles. Quando nós olhamos aqui para casa, nós vemos desde a infância as nossas crianças, os nossos teens, os nossos jovens. Eu já disse isso numa outra mensagem. Aquilo que é ensinado, principalmente num retiro de jovens aqui, é forte. Amém? Talvez, não quero dizer que nós somos melhores em hipótese alguma, mas se levar em algumas igrejas, sim, é capaz até dos adultos espanarem e dizer, isso é muito forte para a gente viver. E é aquilo que nós estamos ensinando para os jovens. E aí dilui um pouquinho mais isso e leva para os teens, mas é a mesma mensagem. E aí dilui um pouquinho mais isso e leva para as crianças, mas tudo dentro de um espírito, de algo que está sendo construído. Então nós estamos vendo os nossos filhos, eles estão sendo ministrados por um nível de mensagem que está o quê? Está recolocando cada um deles nesse propósito de Deus. E isso é tremendo, irmãos, isso é maravilhoso da parte do Senhor. Dentro desse texto que eu li, algo assim que nessa manhã eu creio que Deus quer colocar dentro de nós, para nós entendermos, e eu vou repetir isso algumas vezes, os que de ti procederem.
Porque essa é a visão de Deus. Os que de ti procederem. Porque volto a dizer, Deus não está olhando para mim e para você como alguém isolado de um contexto. Os que de ti procederem. Temos que crer e temos que nos mover nessa verdade. É tempo de nós restaurarmos famílias que estão entendendo o seu chamado. Irmãos, quantos casos nós estamos vendo nos nossos dias na televisão. Se você assistir, eu sei que a mídia ela é sensacionalista, eu sei que eles procuram explorar a miséria, eles procuram explorar a desgraça, eles procuram explorar os maus costumes, as coisas que dão errado. Mas nunca nós vimos uma geração aonde nós vimos tanta degradação no nível da família. Ao ponto, da violência doméstica, como nós vemos nos nossos dias. Eu sei que isso sempre existiu, mas nunca foi no nível como é nos nossos dias. E o pior, irmãos, é que tudo aquilo que nós vemos na televisão, que nós vemos nos noticiários, se a gente fosse olhar 20 anos atrás, talvez a gente ia pensar assim, puxa, ainda bem que nós somos crentes. Ainda bem que nós estamos dentro da igreja. E ainda bem mesmo que nós somos crentes, né? Mas infelizmente, irmãos, muito daquilo que nós temos ouvido falar na televisão, hoje é uma realidade nos lares daqueles que estão dentro das igrejas. Antes, para você ouvir falar de um filho de crente que usava drogas, era uma coisa tão difícil. Antes, para você ouvir falar de um casal cristão que se divorciou, era algo tão raro. E algumas coisas eram até inconcebíveis você pensar de que um irmão, ele tem uma atitude agressiva com a sua esposa. Era inconcebível você pensar, não, mas ele é crente, ele é de Deus. Possível, ele não faz isso. E hoje é uma realidade que a gente tem lidado muitas vezes nos aconselhamentos. Por que tudo isso? Porque nós como igreja muitas vezes, agora falo de uma forma coletiva, não como denominação, mas como igreja de Cristo, nós nos envolvemos com tantas coisas e nos esquecemos, ou deixamos de ouvir o Espírito Santo nos conduzir no propósito que sempre foi o propósito de Deus. Porque Deus é um Deus geracional. Deus é um Deus que está atuando nos nossos dias, mas já preparando algo específico para as futuras gerações. E a igreja foi se perdendo, a igreja ela se perdeu no contexto da família, ela se perdeu em tantos contextos, e hoje Deus está nos levantando como igreja local para sermos o quê? Um instrumento de cura para tudo isso. E é por isso que nós estamos ouvindo, e é por isso que o Senhor tem falado semana após semana, é por isso que o Senhor tem nos ensinado e nos instruído, porque Deus ele quer levantar os seus modelos de verdade nessa geração. Deus está restaurando o seu modelo de verdade. Deus tem um modelo de verdade para a família. Deus tem um modelo de verdade para os jovens. Deus tem um modelo de verdade para o casamento. Deus tem um modelo de verdade para preparar as pessoas para um casamento. Deus tem um modelo de verdade. Ainda que a sociedade ela não aceite, ainda que as pessoas caminhem numa direção oposta, mas Deus tem um modelo de verdade e Deus está restaurando esse modelo de verdade nesses dias. Amém? E nós temos que agradecer a Deus porque nós fazemos parte disso. Ainda que algumas vezes você sinta numa palavra, numa mensagem, que algo tocou fundo em você e doeu talvez, você falou, essa pegou agora pesado. Essa mensagem hoje eu não consegui nem dar um aleluia, nem um glória a Deus, né? Como diz aquela música, nem para levantar um aleluia eu consegui hoje.
porque aquela palavra me pegou. Mas, irmãos, se pegou, glória a Deus que pegou, porque Deus está contando com você, porque Deus está olhando para você, e Ele está dizendo, ainda dá para transformar essa vida e levantar essa pessoa como um instrumento de verdade, como um modelo de verdade. Sabe, tudo aquilo que estava solto em nós, aquelas peças que estavam soltas. Você já andou num carro, quando está com um monte de coisa solta no carro? E aí você entra numa rua assim, meio esburacada, e é só barulho, irmãos. E você sabe que parece que está sacudindo tudo. E às vezes é assim que a gente se sente, né? Deus começa a pegar na palavra e toca de um lado, chacoalha algo, toca do outro. E você fala, meu Deus, será que vai sobrar alguma coisa? E é aquilo que sobra que Deus usa, irmãos. Amém? Aquilo que cai no caminho é porque Deus ele fala, você não precisava disso, é peso. Você está carregando o que não é seu. Amém? Porque Deus ele sabe aquilo que Ele vai usar em nós, irmãos. Deus sabe aquilo que Ele está construindo na nossa vida. Nós só precisamos daquilo que Deus está construindo, nada mais. Não podemos querer acrescentar. Nós como brasileiros, nós gostamos de dar um jeitinho brasileiro. Nós queremos muitas vezes ajudar a Deus. Sara um dia tentou dar um jeitinho brasileiro, né? Ela queria um filho e ela não engravidava, então ela tentou dar uma ajudazinha para Deus, né? Vou entregar a minha escrava para que Abraão gere um filho nela e consequentemente ela é minha escrava, o filho dela também é meu escravo, então será meu filho. Olha o BO que deu. Até hoje estão tentando resolver esse BO, irmãos. Até hoje. E às vezes nós estamos tentando fazer assim com Deus também. Porque às vezes nós achamos que nós temos um modelo. Fala assim, o modelo é de Deus. Irmãos, se tem algo que é inegociável, é o modelo. Quando Deus chamou Noé, falou para ele, Noé, constrói uma arca de qualquer jeito aí que eu aprovo. Foi assim? Não. Deus deu um modelo para ele e falou, tantos compartimentos, vai ter que ter tanta medida assim, na altura, na largura, no comprimento, tudo. E eu pergunto para você, deu certo o projeto? Deu certo, suportou o dilúvio. Aí chegou os dias de Moisés, e aí Deus chama Moisés no monte, Deus quer estabelecer um tabernáculo, que é um tipo de Cristo, um modelo de Cristo. E aí Deus, quando mostra tudo para Moisés, quando Moisés está descendo do monte, Deus fala, ei Moisés, ele olha para trás, Deus fala assim, faça tudo conforme o modelo. Aonde for ouro é ouro, aonde for prata é prata, não dá para trocar o material. Não tem que aumentar nada, não tem que diminuir nada. Deus falou, faça tudo conforme o modelo. Aí Deus chega para nós e fala assim, eu quero levantar modelos da verdade. Aí você fala, oh, aleluia, Deus está nos chamando para ser modelo da verdade. Como é que será isso? Eu acho que eu vou fazer assim, vou fazer. Deus fala, você não acha nada. Você só segue o modelo. Amém? Aí você olha no modelo e fala assim, mas como é que eu faço para me encaixar nisso? Segue o modelo. No meio do caminho Deus vai acertando todas as coisas que precisam ser acertadas. Sabe por quê, irmãos? Porque o que o mundo mais precisa hoje, irmãos, é de balizadores. E ser um modelo da verdade é ser um balizador. É ser um farol. Sabe para que serve um farol na beira do oceano? Sabe qual é a função dele ali na beira do oceano? Preservar as embarcações que chegarem por ali. Para que elas não se choquem nas rochas. Para que elas não se destruam. Então fica ali o farol, emitindo uma mensagem de proteção, de preservação. Modelos da verdade, irmãos, são esses faróis. Amém? Deus está nos levantando para ser modelos da verdade. Deus está nos chamando como igreja, como casa, para sermos um modelo da verdade para a nossa geração, para que a luz do Senhor, ela ilumine através de nós o caminho daqueles que estão por se destruir, podemos dizer assim.
daqueles que estão se aproximando das rochas, daqueles que de forma desavisada, eles estão caminhando para a sua própria destruição, mas Deus não vai permitir, porque Deus está encontrando nesses dias os faróis, os modelos da verdade, que vão ser luz do Senhor para esses dias. E isso é a igreja, irmãos. E isso é também para as famílias. Deus está fazendo isso porque nós temos aprendido, o apóstolo Cristiano nos ensinou sobre isso, que a família, o lar, é como, me faltou a palavra agora, não é protótipo, é a maquete. A maquete do projeto de Deus para a humanidade. Deus tem um propósito maior, a igreja, como corpo de Cristo, e às vezes nós não entendemos isso, sabe por quê, irmãos? Porque nós não entendemos nem a maquete ainda. A maquete é algo de forma reduzida, com dimensões menores, mas que tem a expressão do todo. Então, quando você vai ver uma construção na maquete, você já começa a enxergar como é que vai ser no tamanho real. Aonde vão estar as portas, quais vão ser os caminhos, a dimensão de cada cômodo, não é assim? Como nós vamos ser esse modelo da verdade, irmãos? Como a igreja vai ser essa resposta para as gerações? Como a igreja vai ser essa resposta para as nações? Nós temos que olhar para a maquete. E a maquete é a família. A igreja começa na família. A bênção geracional, ela passa pela família. Os que de ti procedem. Já foi perguntado aqui ao longo das semanas, quantos de nós somos a primeira geração que está rompendo com todas as tradições e estabelecendo esse modelo da verdade? Muitos. Alguns tiveram a oportunidade de crescer num lar cristão, mas muitos não. Mas através de nós, Deus está escrevendo uma nova história. Através de nós, Deus está revelando o seu modelo, está revelando o seu projeto. E é por isso que nós temos que aprender que tudo isso, irmãos, precisa ser vivido em família. Essa semana mesmo eu estava numa reunião com um grupo de outra cidade que querem caminhar nesse modelo que nós temos aprendido de Deus. E eu fui falar com eles sobre família. E ao mesmo tempo que a gente fica assim feliz em ver que os olhos estão se abrindo, a gente se entristece porque a gente vê pessoas que estão na igreja há anos, e depois de anos, preso em todo quanto é tipo de formato de religiosidade, começa a perceber como a sua casa não foi transformada. Um evangelho que a gente se diverte no culto, mas a gente não consegue ter mudança no nosso dia a dia. Que tristeza, irmãos. Como a igreja de Cristo se distanciou do projeto. Como centenas e milhares daqueles que estão nos cultos, nos finais de semana, irmãos, estão vivendo um ambiente familiar hostil, onde o marido e a esposa já não desfruta do casamento, onde os filhos já não conseguem mais olhar para os seus pais e ver um modelo a ser observado, a ser seguido. Um evangelho que não conseguiu entrar dentro das quatro paredes da casa e mudar a história de 4, 5 pessoas. Como nós podemos afetar as futuras gerações se Deus não parasse tudo e falasse: vamos voltar para dentro das casas, vamos mexer nos alicerces, vamos mudar, vamos curar os relacionamentos, vamos ensinar o marido a ser marido, vamos ensinar a esposa a ser esposa, vamos ensinar os filhos a serem filhos, vamos converter o coração dos pais aos filhos, o coração dos filhos aos pais.
Irmãos, a família é essa obra maravilhosa de Deus. A família é um projeto de Deus. A família nunca foi um projeto do homem. O homem pegou esse projeto de Deus e falou: deixa Deus que eu faço como eu quero fazer. E nós fizemos tudo menos família. Mas Deus está nesses dias nos trazendo para o modelo. Deus está curando os relacionamentos. Deus está restaurando os casamentos. Deus está transformando o relacionamento dos pais com os filhos. Deus está trazendo de volta os valores para a família. E eu creio que nessa manhã Deus está fazendo isso. Deus está trabalhando em nossas vidas. Aleluia. Tudo começa dentro de uma casa. Tudo começa com um casamento ajustado. Temos aprendido a importância de ordenar todas as coisas, começando pela nossa própria vida. Deus tem falado para nós sobre isso. É tempo de ordenar todas as coisas. E ordenar é colocar em ordem. Mas não é na nossa ordem. É na ordem de Deus. E às vezes a ordem de Deus, ela faz uma desordem na nossa ordem. Confundi você? Porque a nossa ordem colocou uma desordem na ordem de Deus. E Deus, Ele está fazendo. Pastor, Ele está nos virando de ponta cabeça. Não, Ele está nos colocando em pé. Amém? Ele está colocando na forma correta. Porque às vezes a gente fala: nossa, Deus colocou a minha vida agora de ponta cabeça. Não, meu irmão, Ele já estava. Ele está colocando agora em ordem. É que você se acostumou a ficar de ponta cabeça. Você se acostumou a fazer um malabarismo no seu casamento. Se acostumou a fazer um malabarismo na educação dos seus filhos. Sabe, quando a pessoa coloca as mãos no chão e sai andando, eu nunca consegui fazer isso. Eu nunca tive esse equilíbrio, mas tem alguns artistas que conseguem. E às vezes consegue até levantar uma mão e ficar com uma só. E às vezes nós fomos assim, por circunstâncias, pelos caminhos e decisões que nós fomos tomando, a gente foi se expondo e tendo que aprender a fazer malabarismo na vida. Para eu manter o meu casamento, para que o meu filho, eu não traga algum distúrbio para ele, e a gente vai mudando tudo. E chega uma hora, irmãos, que fica insustentável. Chega uma hora que nesse malabarismo todo, literalmente a casa cai. E infelizmente, muitas vezes é nessa hora que muitos procuram a Deus. Mas glória a Deus que ainda procuram a Deus. Mas nós estamos sendo preservados pelo Senhor. Amém? Deus está colocando em ordem todas as coisas. Você pode dizer nessa manhã: Deus, coloca em ordem a minha vida. Você pode dizer isso para Deus? Se você quer isso, fala: Senhor Deus, coloca em ordem a minha vida. Para os casados, diga assim: Senhor, coloca em ordem meu casamento. Para quem tem filhos, diga: Senhor, coloca em ordem a vida dos meus filhos. Esse é um tempo de se ordenar todas as coisas. Sabe por que Deus está falando isso, irmãos? Porque Deus nos deu uma palavra forte para os próximos 10 anos. A palavra é governo. E como que algo desgovernado, irmãos, pode trazer governo? Você já viu um carro desgovernado? Você fica na frente de um carro desgovernado? Imagina o motorista com o braço para fora e todo mundo gritando: sai da frente, está desgovernado. Você fala: não, vou ficar aqui, porque ninguém fica, irmãos. Ninguém em sã consciência fica. Deus está trazendo ordem, porque Ele está nos preparando como igreja para uma década de governo. E para que esse governo, irmãos, seja experimentado, Deus tem que mexer nas coisas. Quantos aqui gostam de jogar xadrez? Ou já tentou um dia? Às vezes a gente se acostuma só com o jogo de dama, né? Todo mundo igual, todo mundo tem que fazer a mesma coisa, todo mundo anda na mesma direção. E às vezes a gente traz isso para a nossa vida como igreja. Acho que é assim, não.
A nossa vida como igreja é mais parecida com um tabuleiro de xadrez. O peão anda para uma direção, tantas casas. A torre em linha reta, quantas casas quiser. O bispo em V, o cavalo em L, e aí vai. Deus está colocando as peças no tabuleiro, irmãos. Amém? Deus está restaurando. Se for preciso, Ele começa o jogo de novo na nossa vida. Amém? Para dizer para nós, dessa vez você vai aprender. Dessa vez você vai aprender as movimentações. Dessa vez você vai entender o que é ser marido. Dessa vez você vai entender o que é ser esposa. Dessa vez você vai entender a ser filho. Você vai aprender. Amém, irmãos? Deus está colocando em ordem todas as coisas. Deus está tirando aquilo que estava desordenado. Deus me disse algo assim que eu achei muito forte. Eu coloquei aqui. Nossas escolhas de forma desordenada podem abortar gerações no propósito. É disso que Deus está falando, irmãos. Não se trata apenas de nós. Você consegue entender, você consegue receber isso no seu espírito? As nossas escolhas desordenadas, elas podem estar abortando gerações no propósito de Deus. Traduzindo isso, tudo que Deus conseguir corrigir nos meus dias, a partir da minha vida, está preservando as gerações futuras. Se nós estamos andando, as próximas gerações vão correr. Amém? Porque Deus está trabalhando, Deus está endireitando os caminhos, Deus está corrigindo aquilo que está tortuoso hoje, nos nossos dias. Então nós somos pais de gerações. E o que Deus consegue corrigir nos nossos dias, irmãos, os nossos filhos não vão ter os mesmos problemas. Amém? Não vão ter. Eu falo para os meus filhos em casa, eu falo, vocês têm a possibilidade de voarem em Deus e irem muito mais longe do que nós, seus pais. Por quê? Porque muitas coisas nós tivemos que corrigir ao longo do caminho, para que vocês possam pegar o caminho já endireitado. Deus está fazendo isso. Deus está fazendo isso. Quantos jovens estão sendo preservados de tanta destruição? Porque você, jovem, tem aceitado ser transformado num modelo de verdade, para que eles possam enxergar a luz que brilha através de você. Pior do que a falta de governo é ter um governo desajustado. A gente sabe isso como brasileiro, né, irmãos? Não precisa nem explicar, né? E nem desenhar. A gente faz esboço só para dizer que fez, viu, irmão? Depois a gente fala tudo de fora. Aí tem que ficar olhando para ver o que faltou. Eu quero finalizar com algumas atitudes que devem ser restauradas a partir do nosso lar. Abra comigo em Gálatas 5:22. Gálatas 5:22 fala do fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é... Você pode dizer junto comigo? Amor... Vamos falar juntos. Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e esperança. No versículo 23 fala que contra essas coisas não há lei. Traduzindo para a linguagem de hoje, beba sem moderação. Fique à vontade, usufrua o máximo que você puder de tudo isso na sua vida. Não há limites. Mas vamos falar um pouquinho de cada um deles, trazendo para a questão da família. Amor, não a expressão de uma alma carente. Que fala de amor, as pessoas já começam a pensar em coraçãozinho, né? Ah, vou ficar fazendo coraçãozinho para o meu esposo todo dia, para minha esposa. Não é isso.
Então amor aqui não é a expressão de uma alma carente, mas o amor como expressão da natureza de Cristo que te governa. Mais do que falar que ama, devemos manifestar esse amor. Uma atitude a ser restaurada dentro dos nossos lares, o amor. Será que é difícil para nós expressar esse amor? Pastor, mas aonde que eu encontro esse amor? A Bíblia fala que o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo de Deus. Tem amor dentro de você. Tem amor dentro de você. Tem amor a partir do teu espírito. Acessa isso. Sabe, deixa Deus curar a tua alma, tirar essa carência da sua alma. Homens carentes, mulheres carentes. Deus, Ele quer levantar uma geração que ama a partir do amor de Deus. Amém? Um amor saudável. Um amor que cuida, um amor que gera. Esse fruto, a Bíblia não fala que são frutos. A Bíblia fala que é o fruto. Então, ao mesmo tempo que esse fruto é amor, esse fruto é gozo. E o que é gozo? Gozo é alegria. Mas não é uma alegria porque as coisas vão bem. É uma alegria que brota de dentro para fora. É uma alegria que fala de uma palavrinha muito importante dentro dos lares, que muitas vezes tem faltado. Diga, celebração. Irmãos, nós temos que voltar a celebrar em família. Não é celebrar, sabe, mas eu vou no culto, eu celebro no culto. Não, irmãos, é celebrar. É ter um coração que celebra aquilo que Deus faz dentro da nossa casa. Sabe, é celebrar no pouco. Sabe quando a primeira vez que Deus usou a palavra celebração, foi quando Deus mandou Moisés confrontar o faraó, dizendo assim, deixa o meu povo ir para o deserto, para me celebrar uma festa. Tudo que nós entendemos de culto, começa nesse versículo. A primeira vez que Deus falou de culto na história da humanidade, foi nesse versículo. Êxodo capítulo 5, versículo 1. E Deus, Ele fez algo assim, se você olhar, se você fosse fazer uma festa, onde você faria uma festa? Aonde que as pessoas querem fazer o Réveillon? No deserto? Você já viu alguém fazendo caravana para o deserto? Para queima de fogos no deserto? Ninguém faz, irmãos. Porque não tem, assim, humanamente falando, não tem graça, né? Por que Deus levou eles para o deserto? Porque se eu aprendo a celebrar no deserto, eu celebro o tempo todo da minha vida. Tem gente que só sabe celebrar no muito, irmãos. Tem casamentos que acabam quando o dinheiro acaba. Sabe, nós temos que celebrar. Nós temos que deixar que o Espírito Santo restaure em nós a capacidade de celebrar. Gozo é celebração. A gente celebra por tudo. Você celebra pelo ovo frito em família. Não comer com murmuração, mas com celebração. E ainda faz ele apochê para ficar mais bonito. E celebra. E dá graça ao Senhor e fala, Senhor, obrigado. Porque em família nós estamos aqui à volta da mesa para celebrar esse ovo. Amém? Irmãos, os lares não têm celebração. Sabe o que é oposto a isso? É a murmuração. É só murmuração, é só reclamação. Porque a gente não consegue alcançar aqueles objetivos que talvez Deus nem vai dar para a gente. E Deus está querendo está nos dando algo que vai construir algo dele em nós, e nós não celebramos, a gente murmura.
Deus está mandando maná todo dia na nossa casa. Amém? Quantos podem dizer isso? Amém? Irmãos, a gente faz pelo menos 3 refeições por dia. Pelo menos. Que às vezes é 4, 5. Às vezes é o dia inteiro. E a gente não celebra. A gente não celebra o tênis sem marca. Porque a sociedade colocou marcas em nós distorcidas. E a gente perdeu o gozo. Aí falta o amor e falta o gozo. Pronto, já destruiu a família. Já é uma casa já onde não tem o governo. Aí vem a paz. A paz é a terceira manifestação desse fruto. Irmãos, que coisa tremenda é chegar em casa e saber que o nosso lar é um lar de paz. Amém? Que coisa gostosa é estar dentro de casa. Quantos podem dizer isso? Que coisa gostosa é estar em casa. Amém? Eu amo estar na minha casa. Eu amo estar com a minha família. É a minha casa. É um lugar de paz. E paz aqui, irmãos, Deus me falava, é aprender a descansar em Deus. Não se trata de ser irresponsável, mas de confiar sempre que o príncipe da paz nos governa. Descansar. Nos dias que nós vivemos, irmãos, onde a nação está desgovernada, está tentando alinhar um caminho de governo, afeta todas as pessoas, afeta a estrutura de uma nação, mas você, como filho de Deus, pode aprender a descansar em Deus. Eu tenho aprendido a descansar em Deus, a descansar. E principalmente quando alguma coisa sai do nosso controle. Deixa eu falar para os homens, porque o homem tem um problema nessa área. O homem quer sempre resolver todas as situações dentro da casa. Ele não quer que a família passe. E às vezes Deus nos ensina a descansar nele. Irmãos, descansar em Deus é uma condição no espírito. E é um presente de Deus para nós. É você entender que Deus naquela situação, Ele quer manifestar governo. Não vai ser do teu jeito. E às vezes uma noite mal dormida, pensando como resolver aquele problema, e Deus está dizendo para você, descansa. Tenha paz. Jesus disse, eu vos dou a minha paz. Não como o mundo vos dá. Porque a paz de Cristo, irmãos, ela excede todo entendimento. Pastor, não tem lógica, mas Deus não se move na lógica. A movimentação de Deus vai além da nossa lógica humana, racional. Amém? Quantos podem dizer, eu esperei em Deus e Deus me surpreendeu? Quantos podem dizer isso? Irmãos, eu nunca, na minha vida, nunca Deus me respondeu na medida que eu pedi. Porque a Bíblia fala qual é o padrão de Deus. Infinitamente mais do que tudo que pensamos e pedimos. Esse é o padrão de Deus. Aí você fala para Deus, Deus, eu preciso pagar a conta de água. Aí o recurso vem, você paga a conta de água e a de luz também. Você fala, uau, veio mais do que eu esperava. Porque Deus cuida de nós. E Ele quer que você tenha paz. 4 lugar, longanimidade. A palavra longanimidade, ela vem de elasticidade. Quando você pega um pedaço de elástico, eu sou filho de costureira, então brinquei muito com elástico. Você pega um pedacinho de elástico desse tamanho e você faz o que com ele? Distende ele. Depois ele volta. Longanimidade vem disso, vem de tolerância. Quanta falta de tolerância dentro da nossa casa, irmãos. E às vezes nós somos intolerantes. Tinha até um personagem que ele falava assim, eu não me lembro agora a frase correta que ele falava, mas era perguntas absurdas, tolerância zero. Não é assim? E às vezes a nossa tolerância é zero mesmo.
Sabe o que é contrário de longanimidade? Pavio curto. Comigo é assim mesmo. Quem caminha comigo tem que saber que eu sou pavio curto. Muda, meu irmão. Deixa Deus alongar esse pavio. Pavio curto é homem bomba. É mulher bomba. Qualquer coisa, bum, explode. E aí aquele dia o ambiente familiar já foi. E às vezes a bomba ela causa tanta destruição, irmãos, que a reconstrução leva dias, semanas. Por quê? Por falta de tolerância. Porque a gente não aprendeu a tolerar. Sabe por quê? Porque nós achamos que todo mundo tem que ser igual a gente. Eu tenho um ritmo. A minha esposa tem um ritmo totalmente diferente. Se nós fôssemos medir a voltagem, o meu é 220 para cima. A minha esposa é meio 110. E a gente sabe disso. Até para caminhar na rua, quando a gente sai junto, muitas vezes ela fala assim para mim: amor, não estou aguentando seu passo. E eu falo para ela assim: nossa, mas eu já estou andando devagar. Mas se eu quero continuar caminhando ao lado dela, eu tenho que tolerar. Aí eu tenho que reduzir o meu passo. Às vezes eu me canso mais por andar devagar. Porque eu levo mais tempo para chegar onde eu tinha que chegar. Mas é uma forma, é uma condição para que eu esteja ao lado dela. A tolerância. Às vezes nós pais não temos tolerância. Eu sei que muitos de nós falamos assim: na minha época meu pai olhava para mim e a gente já sabia tudo. Mas mudou. Não adianta a gente carregar isso aí e querer educar os nossos filhos hoje e falar assim: vou dar só uma olhada. Você vai olhar e ele vai falar para você assim: quê? Hã? Na nossa época eu jamais falaria para o meu pai: quê? Hã? Quem é dessa época lembra, né? Você ia falar para ele assim: hã? Perdi os dentes, ela falou. Era mais ou menos assim, né? Tolerância. Então, amor, que não é um amor, esse amor cheio de carência, gozo, né? A celebração, a paz, descansar, longanimidade, tolerância, benignidade, a capacidade de ajudar os outros, o altruísmo. Restaurar isso dentro da nossa casa, irmãos. A capacidade de ajudar um ao outro. O altruísmo. Às vezes até entre os irmãos. E agora mexeu feio agora, né? Colocar um para ajudar o outro. Vai lá ajudar o seu irmão a arrumar o quarto. Pronto, arrumou a Terceira Guerra Mundial. Não é assim? Ele que arruma o quarto dele. A bagunça é dele. É assim, não é? E a gente não desenvolve essas virtudes, irmãos. A capacidade de ajudar. O pior, irmãos, eu sempre falei isso para meus filhos, sempre falei para os dois: vocês são só dois. E vocês têm que aprender a ser mais do que irmãos. Porque às vezes o que a gente vê, quando um filho está na casa de alguém, eles têm um comportamento diferente da nossa casa, não é assim? Aí ajuda, é disponível, é altruísta. Estou vendo só as carinhas aqui assim. É legal isso. A gente fala umas coisas, as pessoas se entregam. Né, pastora? A gente solta uma semente assim, as pessoas vão se entregando tudo. Né? Só que daí quando chega em casa, aí a mãe pede para ajudar. Não, a filha vai na casa da amiga ela lava até a louça. Daí chega em casa, a mãe fala assim: filha, lava aquela loucinha para mim lá na pia. Ai, mãe, você sabe que eu não gosto de fazer isso. É assim, né? É o altruísmo que a gente precisa desenvolver. A benignidade, a capacidade de ajudar. Irmãos, se nós entendemos que tudo que nós fazemos, nós semeamos, e tudo que nós semeamos, nós colhemos. Aí na hora que você está precisando de ajuda, você fala: oh, Deus, levanta alguém para ajudar. Deus fala: tá, vou levantar você, para você começar a semear, para um dia você começar a colher.
Bondade. Ter uma alma nobre. Ter a capacidade de fazer o bem. Nobreza. A bondade, irmãos, fala de ter uma alma nobre, uma capacidade de fazer o bem para as pessoas. Isso faz parte do propósito de Deus para nós. E o último, a fé. Não, o último não. Fé. A fé. Desenvolver a fé para crer nas promessas e a fé necessária para não murmurar nos dias difíceis. Temos que ter fé todos os dias. Fé para crer naquilo que Deus está por fazer, para trazer a existência, mas também temos a fé para suportar. Porque às vezes nós queremos crer nos milagres, mas aí Deus nos faz passar por um período de prova e a gente precisa exercitar a nossa fé. Deus está falando. É tempo de esperar. Só mais 2, irmãos. Mansidão, brandura, suavidade. O oposto disso é o quê? Truculência nos relacionamentos, agressividade. Às vezes o marido fala com a esposa e a esposa fala para ele: ah, não grita comigo. Daí ele fala: mas eu não estou gritando. Aí ele sobe mais a voz ainda, né? Ela já falou para não gritar, ele ainda vai e sobe mais. A Bíblia fala que a gritaria, irmãos, ela afasta até o Espírito Santo. Quer ver uma coisa terrível? A Letícia está lá no fundo, ela sabe que eu falo disso. Ela já deu até uma olhada. Já entreguei ela também. Irmãos, eu tenho pavor de gritaria. E pavor de ter gritaria dentro de casa. Começou a gritar, me expulsa do ambiente. E eu creio que Deus não se agrada de gritaria, irmãos. Aquela coisa de educar a filha à distância, não existe. O menino está bagunçando lá no quintal e o pai está assistindo o futebol na sala. Ô menino, se eu levantar daqui eu te pego. Não vai levantar porque o jogo não acabou. E fica aquela gritaria. Aí a esposa começa a gritar do quarto: olha lá seu filho lá fora aprontando. Gente, eu tenho pavor disso. Brandura, suavidade. Até o Espírito Santo, quando falou com Elias, veio a tempestade, veio o terremoto, veio tudo, foi no que? Foi na brisa suave que ele entendeu que era Deus falando. Às vezes a gente acha que Deus vai gritar com a gente também. E às vezes é no momento de suavidade que o Espírito Santo fala. E por fim, irmãos, para nós terminarmos, temperança, equilíbrio. Não tem coisa melhor do que uma pessoa equilibrada. Agora pega tudo isso, irmãos, e traz para dentro da sua casa. Amor, gozo, fé, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Isso é um modelo da verdade. Está escrito em Gálatas 5:22. Aquilo que Deus espera de cada um de nós como filhos, mas com certeza deve ser estabelecido dentro da nossa casa. Amém? Vamos ficar de pé. Se você está com a sua família, ou com a sua esposa, seus filhos, também estiverem presentes, segure na mão deles nessa hora. O que nós devemos falar para Deus nesta manhã? Em poucas palavras, eu quero que você entenda isso e diga para Deus: Senhor, eu estou entendendo. Diga para Deus, diga: Senhor, eu estou entendendo o que o Senhor espera de mim, o Senhor espera da minha casa. Às vezes nós queremos que Deus nos fale coisas complicadas. E Deus começa a se mover na simplicidade daquilo que Ele já estabeleceu no Evangelho.
Diga para a pessoa que está ao seu lado, diga, não é complicado. Diga para ele assim, é possível. Amém? É possível. Isso traz cura, irmãos. Isso traz restauração. E é por isso que a palavra fala, e os que de ti procederem vão restaurar. Vão ser restauradores. Porque serão pessoas saradas. As nossas gerações serão levantadas pelo Senhor. Saudáveis, curados, transformados. Para manifestar o propósito eterno de Deus. Através das nossas vidas. Amém? Vamos orar nesta manhã.